Você falou da relação crédito-PIB. Quanto é que você acha que essa relação pode chegar aí até a época das Olimpíadas? Que percentual que ela pode alcançar de uma forma Olha, sustentável? olha, é difícil saber, mas os últimos dados indicam que já passou de 50% e vai chegar aos 60% do curto prazo, né? Eu acho que se ficar nesse patamar, vai ser o triplo do que a gente tinha há 6, 7, 8 anos atrás. E se você imaginar que o PIB cresceu bastante nesse período também, são os dois efeitos, né? Um percentual maior sobre um bolo muito maior. Então, ao que tudo indica, vai passar de 50. É difícil ter eu não tenho essa visão muito precisa, mas já está acima de 50 e com certeza chega nos 60. Agora, eu acho que independente dessa questão de crédito PIB, o que a gente tem, e esse é o grande desafio aí dessa parte de crédito, é democratizar um pouco, democratizar talvez não seja a palavra correta, mas é fazer com que esse crédito seja menos concentrado em operações puramente porque onde é que esse crédito está concentrado hoje? O grosso é construção civil, operações imobiliárias, compras de apartamento, crédito imobiliário e crédito de veículos, compras de carros, etc. O grande desafio, isso está tendo seu espaço, mas isso tem um teto. Ou seja, a demanda para isso vai estar atendida sob o risco de a gente criar uma bolha aí no médio prazo, né? Então, isso tem o seu ponto de saturação. Eu acho que o principal que nem aquela questão das pequenas e médias empresas, é você dar crédito ou conseguir dar crédito para a grande maioria das pequenas e médias empresas do Brasil. Os maiores empregadores do Brasil não são as grandes empresas, são as pequenas e médias empresas. O universo empresarial brasileiro está concentrado aí. Então, o desafio é você conseguir irrigar dinheiro nesse universo empresarial a custo competitivo, porque as grandes empresas, elas já têm as suas fontes de financiamento. Grande empresa consegue tomar dinheiro no exterior, emitir eurobonds, debentures, conseguir fazer IPO, elas têm outros acessos a recursos e hoje para elas o mercado está líquido, né? O mercado tem várias opções de financiamento. O desafio é esse universo de empresas que estão crescendo, que estão nascendo no Brasil por força desse crescimento econômico. Eu acho que essa é a coisa, eu acho que super interessante e super positiva. Empreendedores chegando no mercado, gente montando empresa, que está começando, que está nascendo agora e que está crescendo. Essas PMS que a gente fala aí, cada ano aumentam mais, ou seja, é para esse pessoal que o dinheiro tem que chegar. E essa é a dificuldade dessas empresas obterem dinheiro, terem menos burocracia para abrir a sua empresa, para fechar e para contratar, menos encargos sobre folha de pagamento, ter maior flexibilidade de contratar e demitir. Ou seja, a gente tem quando se fala de desburocratização, a gente está falando de uma coisa bastante ampla, mas no aspecto de crédito, eu acho que o desafio é a gente levar o crédito a esse universo de empresas, porque aí é que estão as classes C e D sendo empregadas, todo esse universo empresarial não é só as grandes empresas do Brasil que estão empregando, é esse pessoal aí. Então, eu acho que essa discussão é um pouco nesse sentido, de levar o crédito, o custo do dinheiro mais baixo para esse universo empresarial. Sim. A informalidade, eu acho que uma coisa importante que a gente teve ultimamente é essa questão desse SPED, nota fiscal eletrônica. Esses foram mecanismos importantes que foram adotados e que coíbem esse tipo de prática, né? Porque com nota fiscal eletrônica, com SPED, com essa coisa toda integrada, a super receita aí monitorando, diminui, eu acho, que esse tipo de prática, que prejudica muito a competitividade das empresas, né? Daquelas que operam de forma adequada. Olha,
Não falou agora, mas a pergunta de $1 bilhão. Mas o que eu acho? Eu tenho uma visão assim, pelo setor público e pelo setor privado, né? Quando ela vai vir aqui para frente é mau sinal. Mas o que eu acho é o seguinte, do ponto de vista do setor público, a gente tem todos os desafios, as dificuldades que foram mencionadas aqui. Eu acho que são essas mesmo. Agora, a gente tem que reconhecer também o seguinte, que houve alguns avanços, e do ponto de vista de infraestrutura, questões como parceria público-privadas, por exemplo, as famosas PPPs, que são parcerias de governo e iniciativa privada para realizar um investimento em infraestrutura. Isso... Hã? A gente tem basicamente mais de 50 projetos de andamento. Hã? Não, no âmbito estadual tem um monte, no âmbito federal não. No âmbito federal tem umas 2 ou 3, mas nos âmbitos estaduais tem um monte. Minas Gerais é que mais tem no Brasil, seguida por São Paulo, o Rio tem um monte também, os estados do Sul-Sudeste, no âmbito estadual, tem bastante. Tem rodovias, tem empresas de saneamento, tem prisões, tem setor Oi? Não, mas das PPPs, do âmbito estadual, está andando bem, porque qual é o grande problema das parcerias público-privadas, dessa questão? O grande questão a ser equacionada é a garantia do setor público na contraprestação que ele tem que dar. Porque você faz um contrato de 20, 30 anos e que o setor privado arca com um compromisso e o setor público com o dele. Em algumas dessas concessões, dessas PPPs, o setor privado tem que dar todo ano a sua contrapartida financeira lá ao investimento. E isso é um desafio, porque você tem que ter garantias, né? Que garantias que você oferece para isso. No âmbito federal, essas coisas estão um pouco ainda demoradas, tanto é que não deslanchou, porque não fizeram o fundo garantidor de crédito lá, né? Do âmbito federal, que é importante. Mas no âmbito estadual, isso está aumentando bastante. A gente tem participado de um monte de estudos dessa área aí. Em alguns estados aqui do Sul-Sudeste, isso tem crescido bastante. Minas, São Paulo, Rio, tem bastante coisa acontecendo. Eu acho que esses tipos de mecanismo que o setor público vai falar com o setor privado e juntos tentam fazer alguma coisa, é o caminho a ser adotado. Se você olhar Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, como é que a turma investe em infraestrutura lá? As parcerias público-privadas respondem por boa parte dos investimentos de infraestrutura desses países. A começar com a Inglaterra, começou com esse negócio na década de 80 com a Margaret Thatcher, pô. E os caras estão fazendo isso há 30 anos, e a gente está começando agora. Então, eu acho que essa mudança de mentalidade e do setor público ficar, entre aspas, sócio do setor privado e junto nos investimentos, vai ser, uma resposta para isso, porque, francamente, o setor público tem condição de arcar com tudo? Não tem. O BNDES é forte, mas ele sozinho não consegue. O setor privado vai fazer também? O setor privado tem capital? Tem, mas são bens de utilidade pública. Eu acho que falta e arcabouço, eu acho que e no sentido de algum arcabouço jurídico no sentido de garantias também. Não. Porque eu acho que esse é o ponto. A gente às vezes foca em criar, em deixar que o legislativo legisle, mas as coisas quando descem da esfera da execução se tornam mais rápidas. Por exemplo, por que no âmbito estadual esses processos avançaram bem mais que no âmbito federal? Porque no âmbito estadual municipal é muito mais próximo a relação custo-benefício, as coisas são mais ágeis, né? Então... Rapidinho aqui, por favor. Você fez uma pequena citação de Guarulhos, né? Você sabe, diz que viajou em diversos lugares, que nós temos um problema muito sério de aeroportos, né? Muito sério no Brasil. E agora vamos ter 2 eventos, você falou, Olimpíadas e Copa do Mundo, certo? Temos que construir, reformar, né, o aeroporto, fazer novos aeroportos e assim por diante. Você não entende que a privatização de aeroportos seria uma solução? Essa eu acho que a gente pode ver de várias formas. O que tem até hoje nessa área no Brasil? Um caso que é o São Gonçalo de Amarante, lá em Natal, que provavelmente vai ser objeto de concessão, né? Essa questão de aeroportos, quando a gente mexe com o Ministério da Defesa, com o Infraero, tem várias coisas, porque entram questões de segurança nacional, você tem quem opera aquilo dali, muitas vezes são militares, são funcionários de uma empresa privada. Eu acho que é uma discussão um pouco muito ampla. Mas o que a gente poderia, eu acho que é uma das discussões que está sendo feitas, ao invés de entrar numa politização
se devia ser, se a propriedade do bem do ativo devia ser do setor privado ou do setor público, faz uma concessão, uma parceria público-privada, deixa alguém operar, vê o que o México fez, vários países da América Latina fizeram. Aeroportos, em vários locais do mundo, o bem, o direito do tráfego aéreo é do Estado, porém ele é operado pela iniciativa privada. É uma forma de você compatibilizar interesses, ou seja, a iniciativa privada investe naquilo que precisa investir, ela tem um período de exploração e o bem reverte para o governo. Eu acho que, no Brasil, se a gente entra, isso vale para aeroportos, minha opinião puramente pessoal, toda vez que no Brasil a gente entra em discussão de iniciativa privada, privatização ou não, a gente tira o foco, às vezes, da necessidade e politiza demais a discussão. Se a gente faz, por exemplo, discussões do tipo concessão, do tipo parceria público-privada, algo que você não transfira de forma definitiva a titularidade de um ativo que é da União por iniciativa privada, as discussões acabam caminhando de forma mais... Isso. A rodovia que o senhor está citando é um exemplo. Pedágio também, ou seja, se acaba... Deixa eu fazer um comentário. Lógico, gente, todos nós sabemos que o Brasil tem um montão de problemas, tem um montão de dificuldades. Né? Ninguém aqui acho que nasceu ontem para achar que nós estamos num país maravilhoso no sentido de se desenvolver um trabalho, um empreendedorismo fácil. Agora, eu estou aqui para querer saber de soluções. Né? Agora, se a gente ficar esperando o governo, alguém fazer alguma coisa, nós vamos morrer e não vai ter mudado nada. Né? Esse é o meu ponto de vista. Né? Na época da inflação, quando nós tivemos uma inflação de 40% no mês, era um caos. Né? 80% talvez. Chegou a 80%. Pô, saímos dessa. Nós saímos dessa, pô. Isso não é maravilhoso? Porra, isso é maravilhoso. Né? Então, agora, não quer dizer que isso resolveu todos os nossos problemas. Né? Agora temos outros. Né? Então, por exemplo, eu gostaria assim, a TOTS, que está crescendo 20% ao ano. Isso é um fenômeno, cara. Certo? Com todos os problemas que nós temos no Brasil. Então, a pergunta é, problema de educação. Eu concordo também com o senhor. O maior problema no Brasil, no meu entendimento, é a educação. Não se investe em educação. Como é que a Coreia do Sul arrebenta de crescer? Bombas. Educação, certo? Agora, o que a TOTS está fazendo, por exemplo, porque falta mão de obra qualificada. Né? Hoje a construção civil está bombando de crescer. Está faltando engenheiro, pô. É um fato já. Agora, adianta a gente ficar reclamando que falta engenheiro? Não, pô. Né? O que a gente pode fazer, né? O que a TOTS está fazendo para suprir isso daí? Ela como uma empresa empreendedora. Né? Acho que é isso que eu gostaria de comentário de outras pessoas também, que aí enriquece. O que eu posso fazer na minha empresa? O que você pode fazer na sua? De repente, não vamos ficar esperando o Dilma fazer. Peraí, né? Politizar muito, meu amigo, vamos morrer de fome. Dessa linha aí, e aí eu passo... Você falando só de educação, só para dar um pequeno exemplo da nossa área, e aí eu passo para o Roberto para ele comentar. Educação depende do governo federal. Acabou. Isso. Olha só para você ter uma ideia de foco. Sabe que a Deloitte tem 170 mil funcionários no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente tem 4.500. E sabe que a gente chegou à seguinte conclusão? A Fibra está investindo 300 milhões de dólares nos Estados Unidos para criar a Deloitte University. Vai ser a Universidade Deloitte. Então, o que a gente vai fazer? Independente de onde é que o sujeito esteja estudando, qual a formação, a gente vai complementar. E vamos, tipo assim, nós vamos ajudar a formar. É a Deloitte University, que está sendo montada nos Estados Unidos, a um custo bem importante para a Fibra Global. Mas qual é o espírito disso? Se a gente ficar esperando a faculdade melhorar, é o seguinte, vamos lidar com a realidade que a gente tem. Tá certo? A gente, às vezes, consegue transformar parte da realidade com os nossos botões. Então, os nossos funcionários, e é um negócio bem grande lá no Estados Unidos, uma universidade relativamente grande. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai trazer professores de universidades americanas, e todo mundo que estiver lá, e esses caras vão ministrar curso de pós-graduação, curso de especialização, curso de treinamento, o que quer que seja necessário. A gente vai fazer um processo de educação continuada, vamos qualificar e requalificar nós mesmos os nossos funcionários. Então, porque aí a gente, obviamente, que vai continuar tendo a exigência do nível educacional, etc., mas a firma decidiu por criar a sua universidade lá. Então, vai ser a Deloitte University lá nos Estados Unidos.